diante de Ti em oração, Senhor. Pois nesses 2 dias estivemos na Tua presença, Te adorando, Te bendizendo, recebendo, Senhor, tantos presentes Teus, recebendo, Senhor, a alegria de ter o Teu Espírito Santo dentro de nós, desfrutando, Senhor, da comunhão dos nossos irmãos, da comunhão que temos uns com os outros. Estivemos aqui como igreja, como corpo, como organismo vivo, na Tua casa, Senhor, que se transformou este lugar, buscando a Tua presença e sentindo o Teu toque especial. E nós somos gratos a Ti nesta noite. Nós somos gratos por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, por ter sido providência nas nossas vidas, por ter sido, Senhor, amigo, por ter sido, Senhor, abraço, aconchego, por ter se manifestado na vida de cada um e nos relacionamentos que estabelecemos nesses 2 dias. Ó Deus, o Senhor se manifestou de uma forma tão especial, quando nós fomos fraternos, quando nós, Senhor, fomos gratos, quando nós sorrimos, quando nós abraçamos, quando nós conversamos. A Tua glória se fez presente em cada gesto, em cada atitude. Ó Deus, e podemos dizer, podemos testificar como igreja nesta noite que somos Teus filhos, pois temos a Sua marca, temos a Sua identidade e podemos glorificar o Teu nome por isso. Ó Deus, nós nos colocamos em oração neste momento, clamando pela Tua presença, clamando pela manifestação do Teu Espírito, que haja manifestação de cura neste lugar, que haja, Senhor, manifestação de dons espirituais, que haja, Senhor, manifestação do Teu Espírito em línguas estranhas, que haja, Senhor, manifestação em libertação, em salvação de vidas, em cura interior. Ó Deus, que o Teu Espírito se manifeste
uma bênção hoje de manhã, trouxe uma palavra poderosa para nossos corações. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para as nossas vidas nessa noite, hein? O pastor evangelista Durval também está aqui conosco nessa noite, a dirigente Itália, que Deus abençoe sua vida, né? Eu acredito que o pastor Paulinho sempre de amanhã, a gente fez o serviço ontem, né? A santidade dele, o melhor de tudo, ele está neste lugar, ele está aqui. Nós podemos sentir a presença dele de uma forma tão especial e tão maravilhosa. Eu já vou convidar o Marquinhos para estar aqui, estar adorando ainda. Vamos colocar todo o nosso coração. Ontem eu disse isso e é de fato o que importa para o Senhor. Para ele o que importa são os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, o que quer dizer adorar em espírito e em verdade? Quer dizer que o Senhor olha para as verdades do nosso coração quando adoramos. Ele olha para dentro de nós e o que estamos de fato cantando é o que estamos sentindo. Né? E às vezes o cansaço vem, né? Depois de 2 dias, estamos cansados. Agora quase matou a gente. Né? A gente não, eu fiquei rindo do ajudando, né? Mas o pessoal correu muito nas gincanas. Mas nós estamos aqui glorificando o Senhor com um coração transbordante de alegria nesta noite, amém? Então vamos continuar adorando o Senhor juntamente com os Marquinhos, a banda, e depois vamos estar ouvindo a palavra de Deus nesta noite. E coloque o seu coração em tudo que você fizer nesta noite, o Senhor com certeza Ele responderá com alegria, com fogo do Espírito, aí o cansaço vai embora e continuamos na presença de Deus, amém? Sekali kita para A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos louvar o Senhor mais um pouquinho. Aleluia. Esconda-me
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto todavia me alegrarei, todavia me o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Todavia me alegrarei. Cante comigo assim, ó. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser de toda a vergonha de te adorar. Desfaça nesta noite
coração. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados a presença dele tem que ser viva dentro do nosso coração, não por um som de teclado, nem por um som de guitarra, não. Eu acredito num Jesus vivo. Eu acredito num Jesus que transforma, que inunda o nosso coração sem caixa de som, sem instrumento, só com a nossa adoração verdadeira. Então adore a Jesus neste momento, os músicos junto comigo, com as vozes. Santo Espírito,
és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Se é o desejo do teu coração, cante a Ele. Sermos inundados pela tua presença, sermos inundados mais e mais, mais e mais. Jovens, mas ainda tem uma certa dificuldade quando se trata de pregar para jovens e adolescentes, e a gente sempre busca um tema específico, alguma coisa que chame a atenção deles. Mas tem certos cultos que Deus fala com a gente em que a gente deixa de lado aquele conhecimento humano ou aquele achismo que a gente tem, que talvez essa palavra se encaixe aqui, ou talvez esse tema seja o melhor nessa noite, e aí Deus toma o nosso coração e diz: não, hoje quem vai falar sou eu, quem vai escolher a mensagem sou eu, quem vai escolher as suas palavras sou eu. E eu fico muito feliz quando Deus toma a frente dessas situações, porque isso me dá uma tranquilidade muito maior, porque a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é de Deus. Falar desse texto é um texto bastante conhecido, uma história muito icônica do povo de Israel. É uma história tão marcante que ela transcende a religião judaica cristã, porque todo mundo conhece a história do povo que atravessou o Mar Vermelho. Já foi filme em Hollywood. A Disney já falou sobre esse fato, numa das animações mais assistidas em todo o mundo. Todo mundo conhece a história do povo hebreu que atravessou o Mar Vermelho. Para a gente entender o que Deus quer falar conosco aqui essa noite, a gente volta um pouco para tentar entender o que aconteceu com o povo para que eles chegassem nesse ponto de frente do mar, sem saberem o que fazer. Eram cerca de 2,5 milhões de pessoas paradas na beira da praia, esperando uma solução vir do céu. A Bíblia vai dizer que bem antes, ou um pouco antes, uma caravana contendo 75 pessoas saem de Canaã e vão até o Egito fugindo da fome. Essa era a família de José. Uma caravana de 75 hebreus fugindo da fome entram no Egito. E é interessante que aqui Deus nos ensina a primeira lição, que Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade e disposição. Não importa se você está sozinho ou se você tem uma multidão junto com você, desde que você tenha um coração disposto e seja inconformado com a situação que você vive, não se preocupe não, seu futuro está garantido, o futuro da tua família está garantido, o futuro da tua igreja está garantido. Não se preocupa, Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade e disposição. 75 pessoas dispostas garantem o futuro do que agora são 2,5 milhões de pessoas. 75 pessoas inconformadas, que não estavam contentes com a situação que estavam vivendo, resolvem se levantar, se movimentar e agora garantem o futuro do que são quase 3 milhões de pessoas. Interessante que o povo entra dentro do Egito e José, que era o governador do Egito, prepara o melhor pedaço de terra para aquele povo crescer. Há quem diga que Israel vai viver 430 anos de escravidão no Egito. Não é verdade. 200 anos Israel viveu dentro do Egito e viveu muito bem. Israel plantava e colhia, Israel trabalhava e ganhava.
Israel habitava no melhor pedaço de terra que havia no Egito. O melhor pedaço de terra José separou para eles, e eles cresceram, e eles estavam abastados, e eles estavam prosperando. Eles estavam crescendo tanto que chegou um ponto que o faraó do Egito teve medo daquele povo. Há quem diga que a escravidão de Israel foi por conta da sua fragilidade. O faraó olhava para Israel, via um povo fragilizado, via um povo fraco, via um povo humilde, e por isso os escravizava, porque Israel era mais fraco. Negativo. A Bíblia diz qual era o motivo da escravidão de Israel. Um dia o faraó se levantou, olhou para aquele povo e disse: olha, é melhor a gente tomar uma atitude, porque esse povo está crescendo, está se multiplicando, e há de ser que um dia eles vão se multiplicar tanto que eles vão nos passar em número e em força, e somos nós quem vamos servir a ele. Então o Egito começou a escravizar Israel. Israel não era escravo porque era fraca. Israel não era escravo porque não tinha condições. Israel não era escrava porque era coitadinha, negativo. Israel era escravo porque o Egito via dentro deles um potencial que nem mesmo eles conseguiam ver. Essa noite Jesus fala comigo e com você que as dificuldades que você vive, as perseguições que você sofre não são por conta da tua fraqueza, não são por conta da tua fragilidade. Negativo, é porque é uma batalha no reino espiritual pela tua vida, batalha essa que você não vê, porque o reino espiritual olha para você e não vê as suas fraquezas, não vê as suas fragilidades. Quando o inferno olha para você, ele vê o potencial que Deus colocou dentro de você para a realização de propósito de Deus. E aí ele vê o potencial e ele pensa: olha, é melhor a gente perseguir, é melhor a gente cortar agora, é melhor a gente parar ele agora. Por quê? Porque há de ser que ele vai crescer, ele vai trazer prejuízo para o nosso reino. É melhor perseguir agora, é melhor atrapalhar a vida dele agora, é melhor trazer dificuldade agora, é melhor trazer problema agora. Porque ele é fraco? Não. Porque ele é humilde? Não. Porque ele é menor? Não. É porque dentro dele tem um potencial colocado por Deus, e se ele exercer esse potencial, ele traz prejuízo para a gente. Você não sofre porque você é um coitadinho, não. Você sofre porque você tem potencial para a realização de propósitos de Deus. E porque você tem potencial para a realização de propósito, isso incomoda o inferno. O diabo fica incomodado com isso. Foi isso que escravizou Israel. Israel não era um povo fragilizado, negativo, era um povo que estava crescendo e sendo abençoado. Porém, o Egito olhava para eles e pensou: olha, é melhor a gente começar a escravizar agora. A razão da escravidão de Israel foi exatamente o medo que o Egito tinha deles. Israel viveu uma vida quase toda tendo medo do Egito porque era escravizado, quando na realidade quem tinha medo deles era o próprio Egito. Israel começa a ser escravizado e a história vai dizer que são cerca de 200 anos de escravidão. Interessante que nos primeiros anos de escravidão Israel gritava, clamava, esperneava. Mas você vai ler em qualquer livro de administração política que nada mais é. Uma nação bem dominada é assim mesmo. Eles começam a gritar, eles começam a espernear. Aquele que impera, aquele que comanda, aquele que coordena, bate mais, oprime mais, repreende mais, até o ponto em que aquele povo se acalma. Depois de mais de 150 anos de escravidão, o povo já estava acostumado com aquela vida. A vida já não era tão dificultosa mais. Eles já estavam acostumados com as 18 horas de carga horária de trabalho. Eles estavam acostumados de verem os seus filhos nascerem e irem trabalhar. Eles estavam acostumados, porque volta e meia o faraó dava uma doida nele. Ele pegava os meninos que nasciam e jogava no rio Nilo para sacrificar aos seus deuses. Aquilo já virou corriqueiro para eles. Eles pensavam: olha, nós nascemos assim, viveremos assim e morreremos assim. Era a tal síndrome de Gabriela. Nunca vai mudar. Só que é interessante, eu estava lendo uma reportagem esses dias, de como o sofrimento ele nos acostuma. Ao contrário do que muitos pensam, não é só a vida boa que nos acostuma, que nos faz acomodar. Muito pelo contrário. Chega um momento em que o sofrimento também traz-nos comodidade. Sabe aquela coisa de você estar no quentinho e não querer se mover, não querer se movimentar? O mundo está desmoronando ao seu redor, mas você prefere deixar do jeito que está,
porque se você mexer fica pior. Já viveu esse tempo? Já viveu esses dias que tudo está desmoronando à sua volta e você fica lá quieto, todo mundo olha para você e diz, você não vai fazer nada, e você pensa, olha, eu estou com preguiça de reagir. É melhor deixar do jeito que está, porque quanto mais mexe, pior fica. Isso nada mais é do que se acostumar, se habituar com o sofrimento. Paulo vai escrever em Romanos capítulo 12, a partir do verso 1, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo. A palavra conformar aqui nesse texto tem o sentido de se acomodar, tem o sentido de tomar forma, tem o sentido de comodismo propriamente dito. Paulo não está falando de pecado nesse texto, muito pelo contrário. Paulo está falando da vida. Ele está dizendo, ei, não se conforma com a vida que você leva. Não vos conformeis com a vida desse mundo. Seja essa vida boa, seja essa vida ruim, você não pode se conformar com ela. Não se conforme no seu trabalho, porque se você não se conformar com a sua situação no seu trabalho, você vai cruzar os braços e você vai acabar perdendo o seu trabalho. Não se acomode com a sua vida espiritual, porque se acomodar com vida espiritual dentro da igreja é pedir para morrer espiritualmente falando. Não se acomode com os seus relacionamentos, não se acomode no teu casamento, porque o que mais traz problema para casamento é comodismo no casamento. E o que eu faço? Se movimenta, porque a vida precisa de movimento. A vida precisa que você se movimente e faça alguma coisa diferente. O que é que eu faço, Jonas? Eu não sei, mas faz alguma coisa diferente do que você vem fazendo, porque se você fizer sempre a mesma coisa, você vai obter sempre o mesmo resultado. Se você quer resultado diferente, haja de maneira diferente, se porte de maneira diferente. Pelo amor de Deus, faça uma oração diferente, mas não se incomoda, não se conforma, não para, pelo amor de Deus, se movimenta. O que tem de crente dentro da igreja conformado com a situação que vive? É dia após dia chorando pelo mesmo problema, orando pela mesma situação. E aí você se pergunta, está 30 anos na igreja, mas vive do mesmo jeito. E serve para você, jovem, porque vai chegar um ponto na tua vida em que você vai querer se acomodar. Pelo amor de Deus, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pelo amor de Deus, não se conforma, não se acomoda com a vida. Tem gente que é muito conformada com a situação. Chega a um certo ponto que o sofrimento ele nos habitua tanto que a gente já não procura mais nada diferente. Vive uma situação terrível dentro do casamento, mas já está acostumado, é mais de 10 anos, não vou fazer nada. Vai terminar assim, eu vou morrer assim. Há mais de 10 anos vive a mesma situação no trabalho e já não abre mais a boca, não ora mais, não pede mais. Por quê? Porque se conformou. O diabo quer apenas que você se conforme com a tua situação, porque uma pessoa conformada é uma pessoa sem reação. Uma pessoa conformada é uma pessoa que não se move para nada. Uma pessoa conformada é uma pessoa anestesiada pela vida. Uma pessoa conformada não traz perigo nenhum para o inferno. Uma pessoa conformada não pode adorar a Deus, porque quem está conformado, anestesiado no mesmo lugar, não adora a Deus, porque para adorar a Deus é necessário movimento. Você precisa mostrar que está vivo para adorar Ele. E não tem como mostrar que está vivo se você está inerte, imóvel. Tem gente que não reage mais a nada, porque se acostumou com a vida do jeito que está. Deus essa noite me trouxe aqui para falar com você. Ei, eu não quero essa vida para você. Aleluia. Mas Jonatas, você não conhece a minha vida, eu não tenho falta de nada. E quem disse que isso é sinônimo de uma vida plena e satisfeita em Cristo Jesus? Jesus me trouxe aqui para dizer para pessoas aqui essa noite, ei, não é essa vida que eu projetei para você. Não é desse jeito que eu quero você. Não é nesse lugar que eu quero você. Não é desse jeito que eu quero você. Aquele povo estava acostumado com o sofrimento, estava habituado com a vida. Agora aquele povo vai se multiplicando, e a Bíblia vai dizer que quanto mais Faraó oprimia, quanto mais o Egito apertava, mais aquele povo crescia e se multiplicava. Aquele povo cresceu tanto
que chegou um ponto em que Deus resolveu agir por eles, porque já não havia mais clamor no meio do povo. Eles não conheciam mais a Deus, porque o Deus que eles conheciam era o Deus que eles ouviam falar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que ainda não era o Deus de Israel, porque Israel não conhecia esse Deus. Eles presos dentro do Egito, um grande sábio grego chamado Epicuro, ele vai falar sobre a razão, a essência do sofrimento humano. Ele vai dizer que a razão do sofrimento humano não são as adversidades que ele vive. A razão do sofrimento humano não são as circunstâncias adversas. A razão do sofrimento humano não são as circunstâncias exteriores a ele que ele vive. A real razão do sofrimento do homem é a distância que esse ser humano está do seu real potencial. É mais ou menos assim, você olha para a tua vida e diz, eu podia estar mais longe. Eu podia estar distante deste ponto aonde estou. Porque você vê até em você um certo potencial, só que você não consegue colocar isso em prática. E isso faz com que você sofra. Isso faz você chorar, isso te entristece. Você já parou para pensar, você já teve aqueles momentos em que você começou a lembrar da tua vida lá atrás, quando você começou a lembrar do passado, e você pensa, se eu tivesse escolhido diferente, eu talvez poderia estar em outro lugar. Se eu tivesse feito uma outra escolha, talvez a minha vida poderia ser diferente hoje. E aquilo abate o teu coração, aquilo te entristece a tua alma. E você fica pensando, eu tenho potencial para estar mais longe, mas eu não consigo exercer. Então você sofre. Permita-me trocar a palavra potencial por propósito, e eu refaço a minha frase. A real razão do sofrimento do crente não são as adversidades que ele vive. A real razão do sofrimento do crente não são os problemas cotidianos que ele tem. A real razão do sofrimento do crente não é porta fechada, não é falta, não é nada disso. A real razão do sofrimento do crente é a distância que esse crente está do propósito de Deus para a vida dele. Essa noite Jesus me trouxe aqui para dizer para você, eu coloquei potencial em você para a realização de um propósito. E você não consegue ser feliz porque você ainda está muito distante do propósito que eu tenho para você. Essa noite Jesus está dizendo, ei, está na hora de conectar a tua vida com o propósito que eu tenho para você. Aí você vai saber o que é ter alegria, aí você vai saber o que é ter satisfação, aí você vai saber o que é ter vida plena. Essa noite Jesus nos chama de volta e diz, ei, eu tenho um propósito para a tua vida. E não adianta você fugir, porque quanto mais você foge, maior é o teu sofrimento. Essa noite Jesus nos chama de volta e diz, ei, o potencial que eu coloquei na tua vida é para realização de propósito. Você não canta bem porque você é bonitinho, é para realizar propósito. Você não sabe interpretar bem a Bíblia porque você tem um QI elevado, é para realização de propósito. Você não toca para aparecer, é para realização de propósito. Você não tem dinheiro para esbanjar, é para realização de propósito. Ei, Deus colocou potencial em você, e esse potencial é para realizar o propósito que Ele tem para você. Realização de propósito, é para isso que Deus nos chamou. Até quando você vai continuar sofrendo? Até quando você vai continuar chorando? Até quando você vai continuar com essa vida infeliz e miserável? Quando Deus está gritando todo dia no teu coração, eu tenho mais para você. Eu tenho vida diferente para você. Esse lugar que você está não é o lugar que eu gostaria que você estivesse. Talvez você diga, Jonatas, eu estou na igreja a minha vida toda, mas é com você também que Deus fala, porque você poderia estar realizando mais, você poderia estar fazendo mais, você poderia estar num outro patamar e não está, porque vive fugindo do propósito de Deus. Aquele povo estava entristecido dentro do Egito, não era por conta da escravidão, não era por conta do seu trabalho, não era a carga horária de trabalho que fazia aquele povo se entristecer. Não era. O que fazia aquele povo ficar triste dentro do Egito é porque quando eles olhavam para dentro deles, eles sabiam que eles tinham potencial para ser diferente.
Porque lá atrás foi feita uma promessa: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. A semente que virá de ti será uma semente fecunda. A semente que virá de ti não poderá ser cortada. A semente que virá de ti será abençoada. Eu darei para esse povo uma terra que mana leite e mel. Mas eles estavam longe dessa terra. Então eles sofriam, eles se entristeciam, eles se martirizavam, porque o propósito estava distante. E chega um ponto em que Deus para de esperar o movimento de nós, porque chega um certo momento que nos movimentarmos, depois que a gente se acostuma com certas situações, fica quase impossível. E é nessa hora quando você olha para você e não vê força. É nessa hora quando você olha para você e não vê saída. É nessa hora quando você olha para você e apenas a tristeza toma conta, mas você não tem poder de reação. É nesse momento que Deus se levanta do trono dele e diz: ei, se você não tem força, eu faço por você. Se você não consegue, eu vou até você. Se você não consegue caminhar até mim, eu vou ao teu encontro, mas eu não deixo a tua vida do jeito que ela está. Deus se levanta e resolve reagir por Israel. Depois de ver 200 e tantos anos aquele povo sofrendo, Deus se cansou. Eu imagino Deus olhando para vidas aqui essa noite, cansado da mesmice, da miséria que você vive. Porque mais do que você está descontente, está Deus com a situação que você vive. E não se preocupa, o maior preocupado em mudar a tua história é o Deus que está presente aqui essa noite. Ele está dizendo: eu não vou deixar do jeito que está. Deus se levanta, escolhe Moisés. Quando Deus escolhe Moisés, Deus precisa fazer algo diferente do que estava acontecendo. Moisés não poderia estar no meio do povo hebreu. Por quê? Há um motivo, há uma razão para Deus tirar Moisés do meio da sua terra, lá do meio do povo hebreu, e colocá-lo dentro do palácio. Há quem diga que o motivo era para preservar a vida de Moisés. Eu preciso discordar de você, respeito a sua opinião, mas não é a minha. Eu tenho plena convicção de que todo o poder para preservar Moisés vivo dentro da casa dele, mesmo o faraó perseguindo, porque Deus tem todo o poder. E se fosse da vontade de Deus que Moisés crescesse no meio da tua família, Moisés cresceria, mas não era a vontade de Deus. Moisés não poderia crescer no meio dos seus. Por quê? Porque Moisés cresceria no meio de um povo acostumado e habituado a sofrer. E Deus estava preparando um que tiraria esse povo desse sofrimento. Moisés não poderia crescer no meio do seu povo, porque aquele pensamento pessimista e miserável que aquele povo tinha não poderia contaminar a mente de Moisés. Deus tira Moisés do meio do povo e coloca dentro do palácio para preservar a mente de Moisés, para preservar o emocional de Moisés. Moisés, o propósito que eu tenho para você é diferente. É por isso que nesse período, por um curto período, você vai sofrer. Eu vou tirar você do meio dos seus. Eu vou tirar você do meio da sua casa. Eu vou tirar você do meio da tua família. Vou colocar você no meio de um povo estranho. Você vai sofrer no início, mas o meu propósito é maior. O meu propósito você não entende agora, mas lá na frente você vai conseguir vislumbrar que tudo aquilo que eu fiz na tua vida era por uma razão. Eu não entendo crente que reclama dos lugares que Deus tira ele. Ei, se Deus está levando embora, se Deus está te tirando, reclama não. É porque o propósito que Deus tem para você é maior do que você imagina. Para de espernear, para de reclamar. É Deus dizendo para você: o propósito que eu tenho para você não cabe nesse lugar. O propósito que eu tenho, você pode até um dia voltar para esse lugar, mas agora Deus está te preparando para algo maior.
Você pode não entender agora, você esperneia, você chora, não se preocupa não, vai chorar, vai espernear por um tempo, mas vai chegar o dia em que você vai entender que fazer a vontade dele é melhor, que realizar a vontade dele é bem melhor, porque Isaías vai escrever no capítulo 55, porque assim como a terra está distante do céu, assim os meus caminhos são maiores do que os seus, e os meus pensamentos melhores do que os pensamentos de vocês. Reclama não, é propósito de Deus sendo realizado na tua vida. Deus tira Moisés, coloca Moisés no palácio, mas também no meio do Egito não dá para conhecer Deus, porque também Moisés chega um tempo que se acostumou com o palácio. Deus então faz o seguinte, tira Moisés do palácio e leva Moisés para o melhor lugar para se conhecer Deus. Qual é esse lugar? Deserto. Deus leva Moisés para o deserto e lá no deserto se apresenta para Moisés. Se apresenta para Moisés, chama Moisés. E agora Moisés volta novamente para o Egito. Moisés volta novamente para o Egito para libertar o povo. Há quem diga que libertar Israel. Negativo. A minha Bíblia diz que quem endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus. Foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Logo, a função de Moisés não era convencer Faraó. A função de Moisés era convencer o povo de que era hora de ir embora. Quem convenceria Faraó era o próprio Deus. Moisés, o que ele faz? Moisés convence o povo, aquele povo acostumado, aquele povo habituado, aquele povo acomodado. Imagina Moisés chegando para o povo dizendo: é hora de partir. 2,5 milhões de pessoas se levantando tudo de uma vez. Imagina o transtorno, imagina o barulho, imagina o incômodo, ter que deixar muita coisa para trás, ter que pegar aquilo que ama, que era necessário, e levar em viagem para uma terra que eles não conheciam, ter que deixar as suas casas, por mais simples que sejam, mas eram aquele pedacinho de terra que eles conheceram a vida inteira. Aquilo incomodava. Moisés tinha a responsabilidade de convencer esse povo de que era hora de deixar tudo para trás e partir para a realização do propósito de Deus. Moisés não era responsável por convencer Faraó, era responsável por convencer o povo. Deus, culto após culto, levanta pessoas e pessoas para tentar convencer que o lugar que você está não é o lugar que Deus espera. É por isso a importância de você estar em todos os cultos, porque é todo culto Deus levantando alguém diferente, dizendo para você: não é assim que eu quero você, não é neste lugar que eu quero você, não é essa vida que eu escrevi para você, eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo maior para você. E Deus, culto após culto, vai levantando pessoas, profetas e Moisés, para falar para você de que Ele tem algo melhor, Ele tem algo maior, de que essa vida não pode ser costumeira para você, de que você precisa se levantar, se preparar, você precisa mudar, você precisa andar, você precisa sair de onde você está. E você continua estagnado no mesmo lugar. Não é por falta de aviso, porque Deus fala dia após dia para você: eu tenho algo melhor para a tua vida. Deus fala dia após dia para você: eu tenho algo melhor para o teu ministério. Deus fala dia após dia para você: eu tenho algo melhor para o teu casamento. Deus fala dia após dia para você: eu tenho algo melhor para os teus relacionamentos. Deus fala dia após dia para você: não se preocupa, porque eu sou o Deus que cura, eu tenho cura para você também. Não se preocupa, eu sou Deus de provisão, eu vou prover enquanto você estiver comigo. Não se preocupa, eu sou o Deus que sara, eu vou sarar as tuas feridas da alma. Não se preocupa, eu sou o Deus que cuida, porque se eu tomei você por minha responsabilidade, eu não vou abandonar você nunca. Não se preocupa, sai da onde você está, sai desse lugar, não é para você, não é assim que eu te quero, não foi isso que eu preparei para você. O povo se levanta, 2,5 milhões de pessoas. Imagina só o transtorno, a bagunça, e sai do Egito. O primeiro obstáculo que Moisés vai enfrentar como líder é o Mar Vermelho. A história vai dizer que eles chegam de frente ao mar.
Quando eles olham para o lado, é montanhas, não tem como passar. Na frente o mar. A primeira reação quando eles encontram esse obstáculo é a reação que eu também teria. Porque eles estão rumando a um caminho que eles não conhecem, estão andando para frente. Quando chega um obstáculo de um lado, do outro e na sua frente, melhor do que voltar para trás é parar para descansar. Eles fizeram certo, porque Moisés estava caminhando para um caminho que ele também não sabia qual era. Quando ele viu o primeiro obstáculo, a primeira reação foi: é melhor parar. Voltar para trás a gente não volta, mas parar para descansar a gente para. Não tem problema. O problema está quando a gente para e a gente acha que a parada é permanente. O povo parou, começaram a descansar. E acontece um grande problema enquanto o povo está parado. Alguns começam a olhar para trás. Não tem problema olhar para trás para uma questão de referência. Mas o problema é que quando eles olharam para trás, o que eles viram amedrontaram. E aí virou um burburinho no meio do arraial. Dali a pouco, estavam 2,5 milhões de pessoas olhando para trás, aterrorizados. Por quê? Porque atrás tinha Faraó. A visão que eles estavam vendo remetiam ao passado recente que eles acabaram de deixar para trás. Quando Deus os chama para fora do Egito, Deus diz: olha, sai para fora, eu vou acompanhar vocês, não vou deixar vocês sozinhos. Agora, vocês são minha responsabilidade. Egito e Faraó não tem mais autoridade sobre a vida de vocês. Só que quando eles olham para trás, eles se esquecem daquilo que Deus havia dito e prometido para eles. Eles olham para trás e ficam presos apenas na visão do passado recente deles. Quando eles olham para trás e veem o exército de Faraó, o exército era um exército conhecido. Aquela imagem do exército correndo atrás dele era uma imagem conhecida. Por quê? Porque enquanto eles estavam no canteiro de obras do Egito trabalhando e apanhando, era o exército que cuidava deles. Era o exército de Faraó que cuidava, que estava com o chicote na mão, batendo neles para que eles trabalhassem mais. O problema é que a lembrança desse passado, naquele momento presente, quando eles olharam para trás, lá dentro do Egito, o exército não tinha, eles seguravam um chicote. E a pena deles era chicotada nas costas, eram marcas, doía, machucava, marcava, mas não passava disso. Agora, o mesmo exército que lá atrás estava com o chicote na mão, agora correm atrás deles com espada, lança e escudo. Agora o perigo não é de machucar, agora o perigo não é de marcar, agora o perigo é de morrer. O perigo mudou. Quando eles olham para trás, eles estão potencializando uma dor passada no presente. Porque o problema de se olhar para trás e ter as lembranças do passado é você vivenciar novamente essas lembranças enquanto no presente. E quando eles olham para trás, a visão que eles têm junta com a lembrança era exército com chicote na mão. A visão agora, exército com espada, lança e escudo. A dor é potencializada, é aumentada. E tem de crente dentro da igreja vegetando no presente, porque não deixa de vivenciar as dores do passado e não está espírito. O que tem de pessoas aqui essa noite que não conseguem esquecer os traumas e as dores passadas, e parece que aquilo vai te matar hoje. Aí você começa a se lembrar daquele dia de dor, daquele momento de tristeza. Aquilo vai acelerando o teu coração, você começa a ter crise de ansiedade. Você começa a ter palpitação, você começa a ter dificuldade de respirar, você vai tendo crise de ansiedade, você vai tendo síndrome do pânico, daqui a pouco você tem início de depressão, daqui a pouco você não quer sair de casa, daqui a pouco você tem a impressão de que vai morrer a qualquer momento. O que é isso? É a lembrança do teu passado querendo te matar no presente. Só que essa noite Jesus me trouxe aqui para falar com pessoas, hein? A lembrança pode te atormentar e ela vai te atormentar até hoje. A lembrança pode te fazer chorar, mas Jesus está dizendo: não se preocupa não. A lembrança do passado não pode te matar.
A lembrança do passado pode trazer todos esses sintomas do teu corpo. Mas Jesus está dizendo, vai trazer sintoma até hoje, porque essa lembrança vai ficar para trás. O mar vai engolir essa lembrança e o nome de Jesus vai ser glorificado. Você não vai mais viver passado. Chega! Porque o problema é que a gente fica preso no passado, vivendo ele no presente. Parece que a lembrança vai nos matar. E eu te faço uma pergunta: quando você viveu esse dia, você morreu? Quando você viveu esse dia que você lembra com tanta dor, você morreu? Você não está aqui? Jesus não te trouxe até aqui? Por que você acha que o Jesus que te trouxe até aqui abandonou você aqui? Negativo. O Jesus que te trouxe até aqui está dizendo para você, filho, não importa as lembranças e as dores que você tenha vivido lá atrás, se eu te trouxe até aqui, eu vou te levar até o final. Eu quero que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Eu quero que você se lembre do pior dia da tua vida, desse dia que a lembrança só a lembrança. Eu quero que você se lembre do pior momento da tua vida, aquele momento em que você pensou, eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir passar. Aquele momento em que o seu coração parecia que ia sair pela boca, parecia que o seu peito ia explodir, porque você sentia o seu coração bater acelerado, e você dizia, Deus, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Lembra do cheiro, lembra do gosto, lembra do gosto desse dia, lembra da sensação, lembra do que você sentiu, lembra o que isso agora te causa, sente isso. Lembra os arrepios que isso te causa, as dores que você já sentiu, as lágrimas que você já derramou lembrando disso. Agora abra os seus olhos. Agora eu quero que você olhe para você. Olhe para as tuas mãos. Olhe para você, olhe para as tuas roupas. Respira. Está respirando? Está conseguindo dar glória? Deixa eu ouvir. Consegue glorificar a Deus? Dá glória, quero ouvir. Consegue glorificar? Se a lembrança, se o teu passado não te matou lá atrás, não é a lembrança que vai te matar. Essa lembrança vai cair por terra hoje em nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus será glorificado. O teu passado não te mata. Você vai ter vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chega de viver as lembranças do passado. Chega de viver as dores que te marcaram. Porque Deus, todas as vezes que vai falar com Israel, para eles se lembrarem do passado, Deus nunca diz, lembra do sofrimento que vocês passaram no Egito. Não. Deuteronômio capítulo 8, verso de número 2, Deus vai dizer para o povo, vai chegar um dia em que vocês vão se lembrar, e se vocês se lembrarem, lembra do caminho que eu fiz vocês passarem no deserto. Deus não falou para eles se lembrarem do tempo em que eles viviam sem Deus, não. Deus diz, ei, se for para se lembrar da dor, lembra do Deus que sarou e apaziguou a dor. Se for para se lembrar da fome, lembra do Deus que trouxe provisão e matou a tua fome. Se for para se lembrar das marcas, lembra do Deus que colocou o bálsamo e sarou as tuas feridas. Se for para se lembrar do abandono, lembra do Deus que esteve com você e te abraçou e disse, você não vai estar só, porque eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se for para se lembrar do trauma, lembra do Deus que tirou você do lamaçal do pecado, que tirou você do meio do trauma, que sarou você, que te colocou de pé. Se for para se lembrar do passado, lembra do Deus que te salvou do teu passado e que te segura na tua mão e diz, você vai até o final, porque eu não vou deixar você. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus está mexendo. Aleluia. A lembrança do teu passado não te mata. Essa noite Jesus está treinando você para que você enterre esse passado de uma vez por todas. Porque Ele tem propósito novo para você.
Não é isso que Deus quer para você. O povo começa a oprimir Moisés. Imagina 2,5 milhões de pessoas falando tudo ao mesmo tempo. Moisés, porque você tirou a gente de lá de dentro do Egito? Porque lá pelo menos a gente tinha onde ser enviado. A gente vai morrer aqui na vida dessa praia. Moisés então começa a discursar o texto que lemos, a partir do verso 13. Ei, não temam, fiquem quietos e vede o livramento que o Senhor hoje nos fará. Existem momentos da nossa vida que é preciso parar de falar e começar a escutar Deus falar. Deus está dizendo e falando com pessoas enquanto você estiver gritando com a sua voz, enquanto você estiver gritando do seu jeito, enquanto você quiser fazer do seu jeito, você não vai ouvir eu falando. Deus está dizendo aí, aquieta o teu coração, porque quando você acalmar o teu coração, a minha voz vai ficar audível para você e você vai conseguir ouvir a minha orientação. Existem momentos na nossa vida em que nós precisamos nos acalmar a nossa alma e fazer como o salmista diz: ei alma, acalma, espera em Deus, pois há de ser que ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e também é o meu Deus. E ele diz: ei, não se preocupem não, vocês não vão precisar fazer nada. Existem batalhas que são perdidas para você, não adianta querer entrar de novo. Existem batalhas que não adianta você querer vencer com a força da tua voz. Existem batalhas que não adianta você querer vencer com a força do seu braço. O que é que eu faço, Jonatas? Fica quieto. Nessa luta não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Quando termina o verso 14 e passamos para o verso número 15, é uma mudança completa de cenário. Moisés está até o verso 14 discursando para o povo e falando com o povo, acalmando o povo. Quando chega no verso de número 15, já não é mais Moisés falando com o povo, é Deus falando com Moisés. E aí Deus responde assim para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Retorna a leitura do texto, vê se você encontra Moisés orando. Não tem a oração de Moisés. Moisés em nenhum momento, pelo menos no capítulo 14, está orando e pedindo para Deus. Não, Moisés está acalmando o povo. E Deus diz: Moisés, está clamando a mim. Existe um grande historiador hebreu chamado Flávio Joséfo. Ele vai escrever um livro chamado A História dos Hebreus. Nesse livro, ele vai contar detalhadamente momentos da história do povo hebreu. E um desses momentos é exatamente esse ponto da travessia do povo do Mar Vermelho. E Flávio Joséfo vai escrever a oração que Moisés fez a Deus naquele momento, diante do mar. Flávio Joséfo vai dizer que Moisés disse mais ou menos assim: Deus, eu estou aqui porque eu ouvi e te vi falar comigo no deserto. E esse povo está aqui diante desse mar não é porque obedeceu a minha voz, mas é porque obedeceu a tua voz. Deus, eu sei que para onde eu olho em meu redor, tudo foi criado pelas tuas mãos. E que se o Senhor quiser, o Senhor remove essas montanhas do lugar para esse povo passar. E ainda mais, se o Senhor quiser, o Senhor levanta esse povo, faz esse povo passar do outro lado, e o teu nome é glorificado. Amém. Interessante a gente conhecer a oração de Moisés, porque dá para entender respondeu para Moisés da maneira que ele respondeu. Moisés está clamando a mim por quê? Porque Moisés estava diante de uma situação impossível. Na frente o mar, do lado as montanhas, atrás Faraó. Não tinha saída. Porém, o fato de não ter saída não significava que Moisés e o povo não poderiam fazer nada. Alguma coisa eles podiam fazer. A oração que Moisés faz para Deus era uma oração em que Moisés jogava toda a responsabilidade do milagre para Deus. A responsabilidade por abrir o mar, do milagre propriamente dito, é de Deus. Mas Deus carregar o povo para passar no meio do mar, Deus jamais ia fazer isso. Porque andar não é responsabilidade de Deus, andar é responsabilidade do povo. Quer que eu traduza? Andar não é responsabilidade de Deus. Continuar na caminhada é tua responsabilidade.
Continuar fazendo o que você está fazendo é tua responsabilidade. Não desistir na caminhada é tua responsabilidade. Continuar buscando a presença de Deus é tua responsabilidade. Continuar buscando conhecimento da palavra é tua responsabilidade. Continuar orando pela tua casa é tua responsabilidade. Continuar lutando pelo teu casamento é tua responsabilidade. Continuar orando para a realização do teu sonho é tua responsabilidade. Continuar orando pela realização do teu projeto é tua responsabilidade. E quando você se deparar com o impossível, se você estiver fazendo aquilo que você tem que fazer, se preocupa não. O impossível Deus faz, mas aquilo que é para você fazer, ninguém vai fazer por você. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, andar não é minha responsabilidade. Eu dei perna para esse povo e não dei asa. Se eu não dei asa, eu não vou fazer eles voar por cima do mar. Então faz o que, Senhor? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que é para continuar andando, Moisés. Diga para o povo marchar. É responsabilidade deles fazer isso. Eu não vou fazer isso por eles. Eu tenho um professor, ele atende como psicanalista. E no consultório dele, um dia numa aula, ele falou isso pra gente. Eu nunca penso que a abertura do mar foi a coisa mais linda de se ver. Foi a coisa mais gostosa de participar. Deve ter sido a cena mais amedrontadora do mundo, porque aquele povo estava cercado por todos os lados. De repente eles veem o céu fechado, relâmpagos, trovões, uma tempestade grande se aproxima. Eles olham para o mar, vê ondas gigantescas levantando no meio do mar. Aquele povo, penso eu, que olhou para aquela situação, olhou em redor e disse: Moisés, agora é o nosso fim. Porque se não bastasse o mar na nossa frente, as montanhas, Faraó vindo atrás, agora vem uma tempestade, nós vamos ser engolidos por um tsunami, Moisés. É o nosso fim. Essa noite Jesus me trouxe aqui porque pode ser que apenas essa palavra grave no coração de muita gente aqui. Quando aquele povo estava pensando que ia morrer, quando aquele povo estava pensando que era o fim, Deus olhava lá do céu para aquele povo e dizia: se preocupa não, filho, vai morrer não. Não é tempestade começando, é caminho novo que eu estou abrindo para você. Essa noite Jesus te trouxe aqui para dizer para você: parece que a situação está mudando, parece que a situação está piorando, parece que a tempestade está se levantando, parece que o mar vai te engolir, parece que uma onda vai acabar com a tua casa, mas Deus está dizendo: não é o fim, é caminho novo que eu estou abrindo para você passar. Confia que eu tenho um caminho novo para você. Não é tempestade, é caminho novo. Às vezes, para que Deus abra um caminho novo, o cenário tem que mudar. Mas não se preocupa não, o cenário muda, mas o Deus que cuida de você continua o mesmo. Ele está dizendo: ei, dá para marchar comigo? Eu vou na frente, abrindo caminho para você. O mar vai se abrir, você vai passar, e quando você passar, o teu passado será engolido por esse mar. E agora eu tenho uma nova história para você, e todo dia eu prometo um caminho novo para a tua história. Se coloca de pé em nome de Jesus. Espírito da verdade, me ajuda aqui. Eu preciso convidar você que foi tocado por essa palavra. Você jovem, de 0 a 100 anos, que sentiu Deus falando com você e sabe que o mar está te amedrontando, que já não basta o teu passado te perseguindo, o teu presente parece que não é tão promissor quanto você esperava. Em nome de Jesus, o nosso Deus tem algo diferente para você. O que Deus tem para você não é essa lembrança passada de dor.
O que Deus tem para você não é um presente aonde os teus problemas te engolem. Não. O que Deus tem para você é um futuro novo de vitória para a tua vida e para a tua casa. Mas se você foi tocado por essa palavra, eu te espero aqui na frente. Eu preciso orar por você. Espírito da verdade. Glória a Deus. Ai, Espírito de Deus. Espírito da verdade. Ai, Espírito de Deus. Ai, Espírito Santo. Espírito de Deus. Você pode cantar? Em verdade, te adoramos, em Espírito, Espírito da verdade, Espírito de Deus. te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. E o Senhor passeando aqui, confortando corações. Ah, Jesus, há poder na tua palavra para transformar e para mudar situações. Nós acreditamos no poder do Deus que muda e reverte circunstâncias impossíveis, mas também sabemos que aquilo que precisamos fazer, devemos fazer. Jesus, essa noite, glorifica o teu nome uma vez mais aqui neste lugar. Glorifica o teu nome e fortalece-nos, ó Pai. Porque sabemos, Jesus, que os problemas dessa vida, sabemos, ó Pai, que o cenário da nossa vida tenta a todo instante nos amedrontar e nos parar. Mas exaltamos o teu nome e sabemos que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para dar vitória à tua igreja. Em nome de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo.
voltar para o seu lugar, glorificando o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor falou neste lugar. Tenho certeza absoluta de que Ele, nessa noite, restaurou, apagou, curou, sarou o passado. Aleluia. E tem um caminho novo, né? Que palavra específica.